Aqui eu fiz uma enquete lá no grupo a respeito de qual a diferença existe na placa CPS 74 dos modelos cujo controle são aplicados em 110 e 220 volts. Eu vi que poucos conseguiram responder de forma adequada. Alguém aí arrisca a dizer se existe, qual a diferença? O pessoal falou na fonte ali por causa da alimentação, mas tem mais coisas, né? Na verdade, Mário, não existe diferença alguma. É a mesma placa. Porque é de 90... De 90 a 240. aceita... Mas por que na etiqueta de controle está escrito que ela é ou 110 ou 220? Esse problema, essa situação só acontece nos frames que utilizam a CPS 74. A mesma fase que alimenta e o mesmo neutro que alimenta aqui. Então, se você está alimentando esses dois pontos com 110 volts, o circuito ele vai retificar 170 volts pulsado. Então, você tem lá 110, aproximadamente 180 volts de pico. Esse circuito vai retificar, então vai ficar uma onda assim, ó, de 180 volts aproximadamente, indo para o bypass, que trabalha com 110. Agora, se você alimentar ela com 220, logo a gente vai ter uma tensão de pico de aproximadamente 311 volts. Então, ele vai retificar da mesma forma, só que agora a gente vai ter uma tensão de pico de 311 volts. É só isso aqui que muda. Não entendi, ela não muda, quer dizer, não vai mudar nada, vai mudar a alimentação que entra nela. Ela vai retificar, se é 110, ela retifica 110. Se vai ser 220, ela vai retificar o 220. Agora, o que acontece se você pegar uma bobina que trabalha com 180 e colocar 311? Já vai queimar, né? Corretamente. E o que acontece com o contrário? Ela não vai ter talvez força para funcione. Isso, talvez. Não, ela não atraca. Ela fica fraca, ela fica assim. Ela não vai ter força. Tentando bater. A falha. Isso. Por quê? Porque o campo magnético, que seria o suficiente para imantar ali o eixo da contatora de bypass, não é suficiente para atracar ela. Aí o que acontece? Ele fica trepidando, pegando fogo, né? Porque tá o tempo todo ali abrindo ar, até que danifica todo aquele circuito ou queima a própria bobina. Estão vendo a CPS 74 aí, né? Ok. Vamos fazer um exercício de imaginação agora, para enxergar todo o caminho que faz a eletricidade dentro dessa placa. Isso aqui ajuda muito a mensurar sequência de análise. Por exemplo, aqui. A alimentação entra por aqui, passa pelo primeiro filtro, que é a primeira proteção, que é um varistor, proteção analógica, ao qual não depende de um sistema processado. Se a tensão for superior ao qual o elemento foi construído, ele vai fechar um curto-circuito, ele vai tender a resistência interna dele a zero, fechando um curto-circuito logo na entrada, protegendo, teoricamente, o restante dos circuitos. Então, a energia passa pelo primeiro filtro, pela primeira proteção, passa por alguns filtros capacitivos, filtro indutivo, novamente um filtro capacitivo, e chega até circuito de retificação, ao qual vai converter os semiciclos negativos para o mesmo sentido, semiciclo positivo, e retificando este sinal. Este sinal retificado, por sua vez, é armazenado no XCC e inicia o processo fazendo toda a oscilação na placa. Aqui é aquele resistor ao qual eu falei, ó. Tem o local dele na placa, mas ele não está aqui, ó, R2. Então, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que esse CI é o IC3BR. Caso essa placa tivesse esse resistor aqui no local, então esse CI seria o IC2A. Uma observação que dá para ser feita. Eu posso substituir o IC3BR por um IC2A? Dá para fazer.
Dá trabalho, mas dá para fazer. A placa é a mesma, ela é idêntica. O que muda são alguns elementos, como o feedback, como, por exemplo, ele tem um capacitor piolinho desse aqui, ó, que é o IC3BR. Já na IC2A não precisa dele, que é o capacitor de soft start, ele fala assim, que é a partida suave do Link CC. Tá. Então, aqui, placa de controle, placa de potência, triplo S. Deixa eu trocar a câmera aqui para uma que pegue mais. On. Opa. Estão vendo a bancada aí, né, galera? Tinha uma câmera que era mais longa. Isso mesmo. Tá. Estão vendo a bancada, né? Sim. Então, aqui, por que eu trouxe isso aqui e eu trouxe um trifásico? Como eu disse, é para tentar facilitar, que às vezes vocês não têm trifásico, estão trabalhando em casa e querem já mensurar os testes, a análise, e depois só lá no campo, no local do cliente, vocês efetuarem o teste. Então, um dos artifícios é utilizar um inversorzinho para gerar as tensões trifásicas em 60 Hz. Ele não é tão preciso quanto ter realmente a tensão trifásica, mas já é o suficiente para conseguir efetuar a análise da placa. Então, nós temos aqui a soft starter, a placa de controle. Vou montar ela aqui. Tá. Inversor. Deixar ele mais afastado aqui por causa do cabimento. Sempre digo, não dá para fazer alimentação central. Dá para enxergar legal. Tá. Disjuntores, seccionadores. Tá. Ligar. Conferindo tudo. Soft starter ligada. Inversor. Vamos colocar aqui. Colocar aqui ó, já na frequência. Parâmetro 5, que é o que lê a frequência da rede. O inversor está desligado. Vou ligar o inversor e notem que ele já vai começando a ler a frequência. Então, perfeito. Com isso, a gente sabe o quê? Sem precisar fazer um teste eletrônico ali na placa. Sincronismo da tensão está ok. Perfeito. Então, esse circuito que lê o sincronismo de tensão, não preciso nem perder tempo avaliando ele agora, porque eu sei que ele já está lendo. Um outro teste, disparar ela. Pronto. E04, temperatura. Tá. Então, faltou o stopzinho ali. Acho que tem uma aqui em cima. Desliga. Eu não gosto de sair futricando com o troço ligado. Eu sou mais cagão. Desculpa a palavra. Vamos lá. Põe um TCzinho aqui bem. Tá. Liga. Ligar novamente. 60 Hz. Vamos efetuar o disparo. Eu até escuto ele oscilar. Olha os LEDs lá. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas estão brilhando. E71, por que E71? Terminou o tempo e não tem conectado o contator. Isso, não tem um bypass. E vocês sabem como ela detecta que o bypass não fechou? Pela queda de tensão. Interessante, serve para todos. Pela queda de tensão. Não. Ela não lê tensão.
Que o outro da Nantec, que eu uso, eu gosto mais que ele tem os dimmerzinhos, os potenciômetros ali para poder regular os encoder dele. Esse daqui é tudo touch. E acho que é o kit. Ah, é aqui. Esse aqui é o sinal. Tem aproximadamente 2,5 volts. Bem rápido. Quantos volts? Cortou o áudio. Não, pode repetir. Aproximadamente 2,5 volts. 2,5 volts. Isso, que é essa tensão de sincronismo. Já, ó, esse aqui é o sincronismo R. Vou mostrar para vocês o sincronismo de tensão. Ele é um sinal visual, mas é 120 Hz também. Ó. RS, olha lá, então, stop. Ó, aproximadamente 2,5 volts. Não, desculpa, tá, galera? Aproximadamente 5 volts. A gente está 2 volts progressivo. Aproximadamente 5 volts. Ó, RST, todos com 120 Hz. Agora, o sincronismo de tensão. Ele é um sinal meio zoado. Tem um sinal aqui, ó, de aproximadamente 10 volts e um sinal menorzinho de 5. E por que esse sinal? Eu já vou mostrar o porquê. E stop. Por que eu tenho um sinal maior e um menor? Isso é proposital, tá, galera? Alguém sabe me dizer? Da minha parte, era isso aí. Deu para passar bastante conteúdo para facilitar uma análise mais rápida, né? Galera, tá bem, então. Valeu. Prazer em ter vocês aqui. Vamos lá, que está começando o jogo do Fluminense e eu tô louco para ver o Inter perder, porque aqui é Grêmio. Ixi, bom, eu não tenho torcida para time de futebol, mas bora lá então. Valeu, ótima noite, grande abraço, obrigado por tudo, Edson aí, foi grande apresentação, obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.